Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vamos ler até o versículo 11. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia, ou muito rara, naqueles dias. E não havia... Versículo 1. E não havia visão manifesta. E sucedeu, verso 2, naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, pois os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver, ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, Samuel. Se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai, deita-te. E é de ser que se te chamar novamente, na minha tradução diz, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos, e a todo... Verso 11, era até o 11. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que há ouvir. Nessa tarde o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração sobre o momento em que Deus começa a falar conosco, sobre Deus falando com o homem. E Deus é extraordinário porque desde o Gênesis você vai ver Deus descendo todo dia na viração do dia para falar com Adão, conversar com ele. Deus tem um desejo extraordinário de conversar comigo e contigo. Se alguma coisa que Deus deseja é ouvir nós falar e ser ouvido e falar conosco. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma poluição sonora muito grande. A gente ouve voz de todo lado, vozes que tentam persuadir, atrapalhar, tentam nos direcionar, tentam nos orientar. Tantas vozes que eu e você ouvimos, vozes que são de direção certa, vozes que são de direção errada, vozes que nos levam para a presença de Deus, vozes que nos afastam da presença de Deus. Em meio a tantas vozes, Deus está interessado em falar comigo e contigo. Em meio a tanta coisa que eu e você ouvimos no dia a dia, há um Deus desejoso em se revelar para nós e falar ao nosso coração. Para você entender um pouquinho da história e como Deus inseriu Samuel na história do povo de Israel. Uma mulher não podia gerar, você conhece a história de Ana. Ela vai ao templo, ela pede, Deus dá e ela faz uma promessa: se Deus der um filho, ela vai entregar e oferecer ele ao Senhor, e vai ser servo do Senhor. E nasce Samuel. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 18, que se lembrou Deus de Ana, e Ana concebeu e gerou um filho. Versículo 27 do segundo capítulo, ela vai chegar e vai dizer para Eli: por este menino eu estava orando. E apresenta ele, entrega ele, deixa ele no tabernáculo. E Deus começa a inserir
Samuel no meio de um contexto tão conturbado do tabernáculo. A igreja que estava em Siló estava corrompida. A Bíblia diz que a palavra, nós lemos aqui, a palavra de Deus era escassa, era muito rara, e as visões não eram frequentes. E não tinha como ser. Por quê? Porque os filhos de Eli se prostituíam no tabernáculo. Eli, em vez de corrigir os seus filhos, não corrigia, passava a mão por cima. Não havia aquela correção exata pela palavra. Mas aí você vai ver um menino chegando, talvez com 5 ou 6 anos. Ele vai vivendo no templo, ele vai olhando tudo aquilo atravessado, tudo aquilo atrapalhado. E ele resolve não se contaminar com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Faziam tanta coisa errada no templo, no contexto igreja da época. E a Bíblia diz que o menino ia crescendo e Deus era com ele. E lá vai o Samuel crescendo e desenvolvendo, mas ele não conhecia a voz de Deus. E hoje de tarde foi tão forte quando Deus falou comigo acerca de tantas pessoas que não conhecem a voz de Deus, que acha que precisa ter um arrepio, que acha que precisa ter um êxtase, que acha que precisa ter alguma outra coisa para ser a voz de Deus. E Deus está tão interessado que você conheça a voz dEle, que a gente venha distinguir no meio da multidão de vozes que a gente está ouvindo, a gente venha distinguir, essa é a voz de Deus falando comigo. Nós lemos aqui que Samuel ouve a voz de Deus e ele acha que é Eli. Tem muita gente que está ouvindo a voz de Deus e acha que é alguém que está falando, que acha que é alguém que está, aleluia, pegando no pé e fazendo as coisas do jeito humano, e é Deus falando. É Deus se manifestando, é Deus revelando. No contexto que a gente vive, às vezes o pai, a mãe, alguém da família vai falar uma palavra para auxiliar, para corrigir, para direcionar a nossa vida, e a gente acha que é humano que está falando, em vez de entender que é Deus que está usando alguém para falar conosco. Tem muita gente que ainda está esperando desse anjo do céu aparecer um trovão, um barulho, para dizer, não, Deus falou comigo. E nem sempre Deus vai falar desta maneira. Na maioria das vezes Ele fala no silêncio, no íntimo do nosso coração, no recôndito do nosso altar de oração, na nossa casa ou na igreja. Em algum momento Deus deseja falar conosco e Ele fala dessa maneira. Tem gente que pede 1, 2, 3 confirmação e quer profecia, e quer aquela exposição, e Deus está dizendo, eu quero falar no secreto. Tem coisas que eu quero falar só para você. E a gente é tão insensível à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. A gente tem uma insensibilidade por causa da incredulidade. A gente vai tendo o nosso coração enrijecido, embrutecido, numa tradução vai dizer, mas endurecido realmente como de pedra, e já não sentimos mais o mover de Deus, o agir de Deus, o falar de Deus aos nossos corações. E Deus nos trouxe aqui nesta noite, encerramento do congresso, para dizer que Ele é fiel até o fim. Ele vai continuar falando, Ele vai continuar te chamando, Ele vai continuar trabalhando, Ele vai continuar te chamando a atenção, até você perceber que é Ele que tem um projeto na tua vida, e quer fazer de você alguém abençoado para a glória do nome do Senhor. Selecione as vozes que você está ouvindo. Selecione as vozes que você está ouvindo. Selecione de onde está vindo o som que você está ouvindo. E diga assim, eu preciso afinar os meus ouvidos com o falar de Deus, com o querer de Deus. E a única maneira para a gente começar a conhecer mais a voz de Deus é nos aproximando dEle pela palavra, é conhecendo a palavra, é lendo a palavra, é abrindo o nosso coração para a gente, aleluia, seja na oração, seja andando, seja caminhando, seja trabalhando lá na empresa, a gente dizer, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. Samuel não sabia distinguir a voz do Senhor, ele achava que era Eli. Ele vai por 3 vezes, e Deus é tão extraordinário, que na 3ª vez Eli entende que é Deus que está chamando, e ele diz, volta, e quando ele te chamar, fala que o Senhor,
fala dizendo assim: ó Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí na quarta vez, aleluia, Deus vai chamar. E eu acho lindo porque a Bíblia diz que o Senhor voltou e se aproximou. Nas outras vezes nunca tinha dito que ele tinha vindo, só que ele tinha falado. Na quarta vez, o verso 10 diz assim: e o Senhor voltou e permaneceu ali, na minha tradução, e chamou como das outras vezes. Eu não sei quantas vezes o Senhor já te chamou. O congresso é de adolescentes, e eles também precisam entender a voz do Senhor, compreender o timbre, a tocada da voz de Deus, a maneira como Deus fala. Mas nós, os mais velhos, também precisamos descobrir como Deus fala conosco, quando Ele fala conosco e o que Ele fala conosco. E daí quando o Senhor veio e parou na quarta vez, Ele vai dizer: Samuel, Samuel. E Samuel diz: fala que o teu servo ouve. E o verso 11 vai deixar bem claro: então disse o Senhor a Samuel. Quando a gente parar para ouvir a voz de Deus, a gente vai começar a ouvir coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, coisas que a mente humana não reconheceu ainda. Se a gente parar para ouvir Deus, se a gente reconhecer a voz de Deus, pela palavra do Senhor, Deus vai dizer a Jeremias: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe aquilo que você precisa resolver na tua família, na tua empresa, no teu dia a dia? Deus quer revelar para você de uma maneira clara e nítida. Como é bom ouvir Deus falar conosco. E eu marquei aqui, eu não vou ter muito tempo para falar, mas eu quero bem rapidinho falar primeiro o que acontece quando Deus fala conosco. Eu marquei 5 coisas que acontecem quando Deus fala conosco. A primeira coisa que acontece quando Deus fala conosco, Ele comunica a vontade dEle para nós. Quando Deus fala contigo, quando Deus se revela para você, como se revelou para a vida de Samuel, Ele manifesta a vontade dEle para a tua vida. Aleluia. Deus vai começar dizendo para Samuel: olha, eu vou fazer algo em Israel, que todos os ouvidos que ouvirem, vai ter um tinido muito grande, vai ter um barulho muito grande, eu vou fazer algo extraordinário, aleluia. E quando Deus comunica a sua vontade, que Ele é o mais interessado que você saiba a vontade dEle. A gente vive o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, dizendo: qual é a tua vontade para mim, Senhor? Mas a gente pede e não para ouvir a vontade dEle. Sabe quando a gente chega e coloca: Senhor, eu preciso disso, mas isso, mas aquilo, mas aquele outro, está aqui, Senhor, Deus. Quase a gente diz assim: Deus te abençoe e estou indo embora. A gente não para ouvir o que Deus tem da sua vontade para nós. Quando a gente para ouvir a vontade de Deus, a gente começa a andar no caminho de Deus, no querer de Deus, para glorificar a Deus. Quando Deus fala a sua vontade para nós, Ele fala bem claramente. Ele dá as diretrizes principais e você começa a andar, você começa a caminhar e você começa a ver o cuidado de Deus. Você lembra de Abraão? Abraão recebe a mensagem de Deus, a presença de Deus, ouve a voz de Deus, e Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E o escritor da carta dos Hebreus vai escrever: e Abraão saiu sem saber para onde ia, mas foi pela fé. Quando eu recebo o comunicado de Deus, quando Deus fala comigo, Ele comunica a vontade dEle, e aí eu tenho que começar a deixar algumas coisas, para mim viver o projeto de Deus, para Ele mostrar o que Ele tem, para Ele mostrar aonde vai ser, para Ele completar a obra na minha vida. Eu vou largando, vou deixando, e Deus começa a fazer. Eu acho extraordinário que Jesus, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Aleluia. Ele vai olhar para os discípulos na grande multidão que está lá à beira do mar da Galileia, e Jesus prega a mensagem, já é tarde, e Jesus olha para os discípulos: dê-lhe voz de comer. Jesus comunica a vontade que Ele tem para aquele dia: eu quero que você dê comida para o povo.
E aí vem o André, vem o Felipe e diz, o Felipe chega e diz, Senhor, se nós tivéssemos 200 dinheiro, não tinha onde comprar pão para toda essa gente. Mas nós não temos nem dinheiro, nem a padaria para comprar. Mas daí vem o André e diz, Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. Ah, irmão, quando Deus comunica que você apresenta o que você tem, Deus começa a multiplicar o que você tem, prosperar o que você tem, abençoar o que você tem, e você começa a fazer a obra dele para a glória do nome dele. Ah, que Deus nos ajude a compreender a sua vontade a cada dia, essa vontade que faz com que eu e você venha viver o sobrenatural de Deus, essa vontade que se a gente obedecer ela, Deus vai cumprir cada promessa que ele prometeu, Deus vai fazer brotar água da rocha, Deus vai fazer multiplicar na nossa vida tudo aquilo que nós temos, para que o nome dele venha a ser glorificado. Segunda coisa que acontece quando Deus fala conosco, Ele revela o seu desejo na nossa vida. Quando Deus falar contigo, Ele vai dizer, eu quero abençoar você, e através de você eu quero abençoar fulano, ciclano, beltrano. Tem tanta gente que não sabe o que vai fazer da vida, só buscar no Senhor, pedir, Senhor, fala comigo, eu quero saber qual é o teu projeto para a minha vida. Ah, quando a gente ouvir a voz do Senhor, a gente vai ver Deus revelando o seu projeto em nós. Eu, quando descobri que Deus queria que eu fosse pastor, obreiro, integrado, eu larguei tudo, aleluia. Eu larguei, abandonei tudo, eu queria sair no mesmo dia, porque eu lutei por 4 anos, 3 anos e meio, dizendo, Senhor, eu não quero ir para a obra, eu não quero trabalhar no reino, mas de repente quando Deus me convenceu, aleluia. E às vezes Deus convence a gente, sabe, apertando o parafuso, fazendo espremer, aleluia. E Deus deu uma espremida no Hebron, e o Hebron disse, Senhor, eu vou, mas não me mata. Eu vou, mas deixa eu cumprir o tempo de vida aqui na terra. E aí eu queria sair no outro dia, e Deus disse, não, é um processo, eu vou revelar a minha vontade na tua vida. E aí você lembra de José, Deus dá o sonho para José, e Deus vai trabalhar na vida de José, Deus vai se revelar, e vai revelar para José o que Deus quer fazer, e o José vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai sendo fiel, e vai ficando firme, e vai trabalhando, firme na presença do Senhor, fiel ao Senhor, até que de repente, diante de tantas dificuldades, ele é chamado por Faraó para vir interpretar os sonhos, e quando ele chega, aleluia, para interpretar os sonhos, Deus descortina todas as coisas, e as promessas todas, elas se cumprem na vida de José, aleluia. Você lembra de Davi? Deus chama Samuel, e Samuel vai a Belém, na casa de Jessé, porque eu me provi dos filhos de Jessé para um deles ser rei em Israel. Sabe o que é isso? Deus revela a sua, quando Deus fala comigo, quando Deus fala contigo, Ele revela o projeto que Ele tem para a tua vida, e você já não vai ficar mais tateando, batendo a cabeça na parede, tateando nos muros, não, você vai ter um caminho para seguir, você vai ter uma rota para andar, e você vai chegar no lugar de vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando Deus fala conosco, Ele demonstra a nossa importância na história. Quando Deus fala conosco, Ele demonstra, você é importante para mim. Deus só fala com quem é importante para Ele. Pastor, mas Deus não falou comigo, talvez você ainda não ouviu a voz do Senhor, mas Ele está falando ao teu coração mais uma vez nesta noite, que Ele te ama, que Ele tem projeto contigo, que da mesma maneira como Ele falou com Samuel, Ele está esperando você dizer, fala que o teu servo ouve, cumpra em mim segundo a tua vontade. Eu acho lindo a vida de Maria, quando Maria vai chegar, depois do anjo Gabriel revelar para Maria, mãe de Jesus, que se tornou mãe de Jesus, era uma moça que estava noiva de um homem, e de repente ela ouve tudo aquela revelação, e ela diz, cumpra-se em mim segundo a vontade de Deus. Que extraordinário quando eu e você conseguimos abrir mão e entender, quando Deus fala conosco, a importância da nossa vida na história da humanidade. Quanta gente vivendo uma vida rasa, uma vida sem influenciar ninguém, uma vida sem nada de protagonismo, é uma vida de coadjuvante na história, vive por viver, está por estar, vem por vir.
faz por fazer, levanta por levantar. E Deus está dizendo: eu projetei algo para demonstrar, aleluia, a tua importância na história da humanidade. Eu levantei você para você ser importante na história de Sara. Eu levantei para você ser importante na história da tua família. Eu levantei você para ser importante na história do contexto em que você, aleluia, vive, aonde você está. Deus te chamou, Deus está falando contigo para demonstrar a tua importância. Eu acho lindo quando na parábola de Jesus, quando ele fala do rico e do Lázaro, na parábola ele vai dizer que havia um homem rico que morreu e foi sepultado, havia um homem pobre chamado Lázaro que morreu e os anjos o recolheram, e depois lá na eternidade um levantou os olhos e viu o Lázaro no seio de Abraão, e aí ele disse: pai, pede que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e molhe a minha língua para tirar esse tormento. E aí Deus vai dizer: não tem como ir daqui para lá e nem de lá para cá. Daí ele vai dizer: já que não tem como ir para lá e nem para cá, deixa eu ir lá para a terra de novo, deixa eu ir lá pregar para os meus irmãos não virem para cá. E aí Deus vai dizer: não. Olha a importância de Moisés. Irmão, quando Deus falar com você, quando Deus fala com a igreja, quando Deus fala conosco, Ele vai demonstrar a importância que você tem na história da humanidade. Deus vai testemunhar dizendo assim: lá na terra tem Moisés e os profetas, ouçam eles e eles não vão vir para aí. Já parou para pensar a importância que você tem quando Deus fala contigo? Que Deus nos ajude a cada dia, aleluia, destacarmos esta importância do Senhor na nossa vida. Em quarto lugar, para mim encerrar, para mim apurar aqui um pouquinho, quando Deus fala conosco, Ele espera como a gente vai reagir. Qual a tua reação quando Deus fala contigo? A gente termina o congresso: mas Deus falou comigo, Deus, meu Deus, que poder tremendo, que pregador maravilhoso, que cantor especial, que pregador, ontem foi maravilhoso, eu acompanhei. Mas daí na segunda-feira a gente não consegue reagir àquilo que a gente ouviu da voz de Deus. A gente reage errado. A gente volta às mesmas práticas de vida que a gente vivia. E não houve mudança de caráter, mudança de entendimento, não houve nada que assimilasse. É tão forte isso, porque os filhos de Eli estavam no templo, faziam parte, eram sacerdotes juntamente com Eli. Mas terminava, aleluia, o momento do sacerdote, eles voltavam às práticas mundanas e carnais. E eu e você, como crentes em Cristo Jesus, quando a gente ouve Deus falar conosco, a gente tem que cuidar da maneira que a gente reage. A gente tem que cuidar da maneira que a gente responde à voz do Senhor. Porque o que Deus quer que eu e você faça é que a gente tenha atitude que demonstre que a gente assimilou o que Ele falou e que a gente vai cumprir a vontade dEle, obedecer os seus mandamentos. E aí você vai lembrar de Jonas. Jonas, levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega, porque eu irei destruí-la. E a Bíblia vai dizer que Jonas levantou-se. Imagina, Jonas se levanta, organiza a mala, prepara tudo, e todo mundo olhando, o céu inteiro olhando, os anjos olhando, ele vai para Nínive. E o Jonas pega e começa a ir. E Jonas vai para onde? Vai para Tarsis. Pega um navio, aliás, vai para o porto, pega um navio e vai para Tarsis. Quando a gente vem na igreja e diz assim: olha, é só melhorar isso, é só melhorar aquilo. E o Espírito Santo convence a gente que a gente tem que orar mais, a gente tem que ler Bíblia mais, a gente tem que buscar mais a Deus, tem que dosar 5 horas no celular, 30 minutos de oração. A gente não faz nem isso às vezes. E aí Deus olha para Jonas assim: falhou, mas eu vou atrás dele. Eu não vou deixar ele permanecer no erro. E Jonas vai lá, embarca no navio, deita e diz: o Senhor,
manda outro lá para Nínive, que eu vou para Tarsis. Qual é a tua reação quando você ouve a voz de Deus? Qual é a tua reação quando você vê Deus, ouve Deus falando contigo, e às vezes até chamando pelo teu nome, dizendo, eu te escolhi, eu tenho um projeto na tua história, na tua vida, e eu quero usar você no meu reino. Qual é a reação que você tem? Porque quando Deus fala, Ele fica olhando, eu quero ver a reação, eu falei com Ele. Se você olhar para o menino Samuel, a Bíblia diz que ele vai reagir de maneira correta. Ele continua sem se contaminar, ele continua servindo, ele continua obedecendo. Deus está falando contigo nesta noite. Reaja da maneira correta. Você lembra dos 10 leprosos, para ficar mais fácil? Os 10, Jesus está caminhando, chega a 10 leprosos, gritam, e o Senhor disse, ide e apresentai-vos ao sacerdote e sejam curados. 10. Dos 10, um volta. Um reage da maneira correta e diz, eu vim para agradecer. E a Bíblia vai dizer ainda que ele era estrangeiro, samaritano. Nem era judeu. Que o Espírito Santo nos dê graça para a gente entender e compreender dessa maneira. Senhor, eu quero reagir da maneira correta quando o Senhor falar comigo. Eu quero reconhecer a tua soberania. Eu quero me humilhar na tua presença. Eu quero me jogar aos teus pés. Eu quero restauração. Em último lugar, quando Deus fala conosco, Ele nos recompensa. Quando Deus fala conosco, Ele nos recompensa. Deus vai falar com Samuel, e a mensagem para Samuel é essa: eu vou destruir a casa dele. Não vai ficar um para ser sacerdote na descendência dele. Aleluia, mas pela tua fidelidade, por ouvir a minha voz e por não se contaminar, eu vou te recompensar. E tu vais ser sacerdote, vais ser profeta e vais ser juiz desta nação. Deus deseja nos abençoar, mas tudo vai dependendo das nossas atitudes. Gênesis, no capítulo de número 4, parece-me que é 4. Aleluia, a Bíblia vai falar a história de Caim e Abel. E tem um versículo, verso 7 do capítulo 4 de Gênesis: se procederes bem, você não vai ficar mais alegre? É uma pergunta. Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o mal será sobre a tua cabeça. Quando a gente reage, a bênção de Deus nos alcança. Quando a gente reage, age e começa a entender a voz do Senhor, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Quando Deus usa Moisés para ir ao monte Gerizim e começar a abençoar o povo, Ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e cuidarem em guardar os seus mandamentos, e andarem nos seus caminhos, estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Mas a gente quer a bênção, quer o milagre, quer a vitória, mas a gente não quer o primeiro versículo, diz assim, se atentamente ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Deus está falando, compreender o seu chamado. Fica de pé na presença do Senhor Jesus. Há uma recompensa pela obediência. Você lembra do cego de nascença? Capítulo 9, uma das coisas que eu falo bastante aqui daquele cego, porque aquilo me chama a atenção. Jesus faz lodo, bota no olho do cego e diz assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus não prometeu cura, não prometeu chave do carro, não prometeu nada para aquele cego, só mandou lavar no tanque. E o moço foi lá para lavar-se no tanque. E a Bíblia diz que ele voltou enxergando. Há uma recompensa quando você ouve a voz do Senhor. Se aquele moço tivesse ouvido outras vozes, ele volta e diz assim: olha, quem te curou? Perguntam para ele. Não sei quem me curou. Um homem me encontrou e disse: vai, fez lodo, botou nos meus olhos e mandou eu me lavar. Eu fui, me lavei e fiquei enxergando. Já parou para pensar? Se a gente ouvir o que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, e a gente obedecer a palavra de Deus, quão bem-aventurado a gente vai ser. Os adolescentes que estão aqui, se vocês ouvirem a voz do Senhor, aleluia, e guardarem os mandamentos do Senhor, nós teremos aqui empresários, juízes,
aleluia, professores de faculdade, reitores de faculdade, teremos aqui advogados, teremos aqui, aleluia, tantos dos maiores profissionais liberais, porque Deus honrará a fé de vocês, se tão somente nós ouvirmos a voz do Senhor, e cuidarmos e andar na sua presença, Ele nos abençoará. Para me encerrar, escute aqui, diz assim, escute o que o pastor vai dizer para toda a igreja: dê atenção à vontade do Senhor. Ao ouvir a voz de Deus, dê atenção à vontade dEle. A nossa vontade é fazer do nosso jeito. A gente é adolescente, espiritual ou físico, e a gente quer fazer do nosso jeito. Quer ter vitória, dê ouvidos à vontade de Deus. Quer ter vitória, seja sensível ao que Ele fala. Quer ter vitória, valorize o que Deus está falando ao teu coração, dê valor àquilo. Pode alguém tirar a tua fé, você diz, não, Deus falou comigo, Deus usou a avó, o tio, o primo, Deus usou alguém, o pastor, Deus usou o líder, e eu ouvi a voz de Deus. Reaja com sabedoria e com humildade. Se Deus falar contigo, diz, Senhor, eu vou obedecer. E em último lugar, desfrute do cuidado de Deus para a tua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Se você deseja a bênção do Senhor, se você deseja ouvir Deus falar contigo, eu quero convidar você para ouvir a voz do Senhor. Diante de tanta turbulência, você vai ouvir o comandante do avião dizendo, fique tranquilo, nós já passamos a turbulência. Nós já passamos os problemas. Diante de tantos ventos contrários, você vai ouvir a voz do capitão dizendo, fique tranquilo, o mar já se acalmou, e nós vamos navegar, e nós vamos andar, e nós vamos chegar no porto seguro. Se você quer oração, vem à frente. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus, aleluia. Eu quero convidar você a se entregar totalmente para Ele, abrir mão da tua vontade e dizer, eu quero agradar o meu Senhor. Nós vamos orar, o Senhor tem gente vindo. Venha receber a oração, venha ser abençoado nesta noite. Aleluia, Deus vai te dar sensibilidade espiritual. E você vai ouvir Deus falando contigo dentro da tua casa, dentro do teu quarto. Deus vai falar contigo, aleluia, enquanto você está estudando e fazendo as tuas tarefas para entregar, aleluia, na escola ou na faculdade, aonde for. Deus vai falar ao teu coração e você vai sentir, ouvir, compreender a voz do Senhor, aleluia. Ore comigo, aleluia, estenda a tua mão para cá, você que está no banco, você que não pôde vir, para abençoar a vida destes adolescentes, destes irmãos. A coisa mais gostosa do homem que vive na terra é ouvir a voz do Senhor e saber a sua vontade, e andar pela sua vontade e trilhar o seu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer todas as coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, juntamente com os obreiros, Senhor, que estão impondo as mãos. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, da tua filha, Senhor, teu servo e tua serva, este adolescente, Senhor, este irmão, esta irmã, esta pessoa que chegou diante do altar. Entra agora com providência, Pai, torna-te real e te revela para ela de uma maneira gloriosa e poderosa, que nós possamos ser impactados, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer na vida de cada um dos teus filhos. Derrama da tua graça, derrama da tua unção, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo, manifesta a tua vontade, opera milagres, Senhor, e que haja sensibilidade espiritual. Vai curando os nossos ouvidos, vai limpando, Senhor, para que a gente consiga compreender o teu querer. Ajuda-nos a ceder e fazer o teu querer. Ajuda-nos a abrir mão da nossa vontade para fazer a tua vontade. Renova a fé, renova a esperança, perdoa, purifica, santifica e abençoa a tua igreja para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, pedimos a tua bênção e cremos no teu cuidado. Em nome de Jesus, age na
vida do teu filho, age na vida da tua filha, para a glória do teu nome. Nós colocamos diante de ti a vida desta igreja, a vida desta cidade. Eu sei que depende de homens e de mulheres que ouvem a tua voz. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo, no nome de Jesus.